Olá, tudo bem? Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Rap e Discurso. Esse é um episódio especial porque, na realidade, ele se trata de uma atividade da disciplina Fundamentos de Análise do Discurso, do curso de Letras da Universidade Federal do Maranhão, ministrado pela professora doutora Glória França. O objetivo ao qual me proporei neste trabalho será analisar, sob a luz da análise de discurso materialista de Michel Pechet, a disputa de sentidos projetados nas falas do vereador Fernando Holliday e do rapper, advogado e então candidato a vereador Everton Carvalho, em sessão da Câmara Municipal de São Paulo. O objeto de análise será o vídeo publicado na página ODB, ou Dart Bastard, do Twitter. Dando uma situada inicial, nesse vídeo nós observamos o vereador do Patriota de São Paulo ao centro, presidindo a sessão, e à sua direita, do lado esquerdo do vídeo, o rapper e advogado Everton Carvalho. Everton inicia o vídeo recitando uma poesia marginal de sua autoria, na qual denuncia uma injustiça histórica sofrida pelos negros no Brasil, da escravidão à atualidade. Antes que termine sua fala, seu microfone é cortado sob a alegação de que seu tempo havia se excedido. Ao se retirar, o rapper xinga o vereador Fernando Holliday, que por sua vez ordena a retirada coercitiva de Everton da Câmara. Ouça você mesmo o áudio do episódio. Então é o seguinte, 1888, enganação, ano da assinatura da falsa abolição. Vocês estão livres, mas não tem pra onde ir. Lhes dou pão e água e vocês ficam por aqui. Excluído do mercado de trabalho todo preto, vem a favelização e a formação de todo gueto. Subúrbios e favelas são formas de resistência. Capão Redondo, Zona Leste e o Morro da Providência. Navio negreiro veio carregando sangue e medo. Alforria veio carregando muito desemprego. Preto não precisa de cota? Pera, algo errado. Como nós vai ser igual se nós tá há séculos atrasados? Cota para preto sempre existiu, com toda a franqueza, da taxa de mortalidade no índice de pobreza. Negar que existe racismo e hipocrisia... Muito obrigado. O senhor já passou o dobro do seu tempo. Seu bosta! Agora eu só queria dizer... O que você disse? Eu peço à GCM que retire ele do plenário. Peço à GCM que retire. Isso aqui não é casa da mãe Joana. Isso aqui é a Câmara Municipal. Você respeite esse parlamento. Respeite esse parlamento. Eu fui eleito e você não. Eu represento os paulistanos. Eu represento os paulistanos. Vagabundo não vai se criar no plenário. Vagabundo não vai se criar no plenário. Fora daqui. Fora daqui. Respeite essa casa. Não vai falar palavrão aqui dentro. Não vai falar palavrão aqui dentro. Preto de verdade você não representa. Eu represento o preto de verdade. Preto que tem educação. Preto que sabe o seu lugar. Respeite essa casa. As perguntas que guiarão minha análise serão as clássicas e potentes perguntas gerais. Digo, quais os efeitos de sentido circulam nessas falas? Quais os efeitos de sentido postos como evidentes? Como se formulam tais discursos? Quais os apagamentos que se projetam? Quais são os não ditos? Quais discursos se percebe quando acessamos o interdiscurso? De início, vou mencionar duas falas, ou melhor, duas estrofes da poesia de Everton, quando ele diz: preto não precisa de cota? Pera, algo errado. Como nós vai ser igual se nós tá séculos atrasados? Cota para preto sempre existiu, com toda a franqueza, na taxa de mortalidade e no índice de pobreza. Em ambas as estrofes, observamos discursos sobre cota racial. Logo, seu primeiro verso começa com uma pergunta, que questiona um dizer do interdiscurso, o de que preto não precisa de cota. Observe que nesse discurso é posta como evidente a igualdade socioeconômica entre pretos e brancos. Digo, é evidente que pretos não precisam de cota, visto que somos todos iguais, ou visto que temos todos igual capacidade. Essa suposta evidência termina por projetar uma série de apagamentos de fatos que ocorreram na história, como a própria escravidão que os negros africanos sofreram no Brasil nas mãos dos colonizadores europeus, ou ainda a abolição da escravatura, entre grossas aspas, que não veio acompanhada de um projeto que inserisse esses negros na sociedade de forma que viessem a viver de forma digna e com as mesmas condições. Everton se contraidentifica com esse discurso e com essa verdade posta como evidência.
quando questiona: como nós vai ser igual se nós está séculos atrasados? É oportuno mencionar também outro efeito de sentido para o termo cota em seus versos. Quando ele diz cota para preto sempre existiu, ele chacoalha os dizeres sobre cota no interdiscurso. Tudo que está na ordem do dizível sobre preto precisar de cota ou sobre preto não precisar de cota sofre um abalo quando ele afirma que a cota, na verdade, sempre esteve aí. Isto é porque é sobre vagas reservadas na taxa de mortalidade e nos índices de pobreza que o verso fala. Cota para preto sempre existiu com toda franqueza na taxa de mortalidade e nos índices de pobreza. Esses versos parecem questionar e pôr em xeque aquela evidência que mencionei antes, se dissermos de outra maneira o que foi dito. Por exemplo, se somos todos iguais, por que é para preto que sempre existiu cota na taxa de mortalidade e nos índices de pobreza? Nesse discurso, a igualdade posta como evidente não funciona. Outra coisa que definitivamente não pode ser ignorada, e que inclusive é a principal razão desse ocorrido fazer parte desse podcast chamado Rap Discurso, é a poesia marginal na fala de Everton. Na realidade, não é na fala de Everton, ela não se faz presente na fala, ela é a própria fala. Quando um indivíduo se manifesta através de uma poesia marginal, ele é automaticamente assujeitado, isto é, no mesmo instante assume uma posição sujeito determinada, uma vez que toda poesia marginal é, por impossibilidade de não ser, um discurso de resistência, e, portanto, todo poeta marginal é, antes de tudo, um sujeito que resiste a alguma coisa. Naturalmente, cabe agora a pergunta: a que, então, resiste o sujeito poeta marginal nesse discurso utilizado como recorte? Bom, como a gente viu, o sujeito se contraidentifica com o discurso anti-cotas, por ele projetar apagamentos sobre todo um histórico de opressão racista. Logo, concluímos que é ao racismo que o sujeito resiste em seu discurso, ocupando, portanto, uma posição sujeito antirracista. Sendo ele também autodeclaradamente preto, temos, por fim, uma posição sujeito poeta marginal preto antirracista. Mas e quanto às outras posições sujeitos existentes? Tratando-se de uma disputa de sentidos, supomos que há posições sujeito em conflito, interessando para nós descobrir quais delas estão em jogo. Eu separei aqui algumas sequências discursivas do vereador Fernando Holliday que me servirão como objeto de análise, que são elas: eu fui eleito e você não. Eu represento os paulistanos. Preto de verdade você não representa. Eu represento os pretos de verdade. Preto que tem educação, preto que sabe o seu lugar. A gente pode perceber, logo de início, pela formulação eu fui eleito, que ele assume a posição sujeito político, que se vale dessa afirmação para legitimar sua posição. O próprio espaço em que os sujeitos se situam é um espaço político, sendo naturalmente um palco de conflitos em que as ideologias se atritam. É nessa arena discursiva que o sujeito, em seu discurso, coloca o outro sujeito e a si mesmo em posições opostas. Percebemos isso, dizendo de outra maneira, de novo, o que foi dito. Eu fui eleito e você não. Eu represento os paulistanos e você não. Preto de verdade você não representa, porque eu represento os pretos de verdade. Também merece atenção o discurso meritocrático em sua fala. Quando ele se vale da afirmação eu fui eleito e você não, para legitimar a sua posição, está não dito que ele representa os paulistanos porque ele merece, e que ele merece porque ele foi eleito. No interdiscurso, há outros dizeres possíveis, como se você quer representar os paulistanos, faça por merecer, ou se você não está aqui onde eu estou é porque não fez por onde, ou então porque não se esforçou o suficiente. Isto deve ser o bastante, imagino, para considerarmos o discurso como um discurso de direita, projetado a partir de uma posição sujeito político de direita. Logo depois, temos os dizeres: preto de verdade você não representa. Eu represento os pretos de verdade, preto que tem educação, preto que sabe o seu lugar. Já afirmava Pichet que o sentido sempre pode ser outro, e de fato aqui o termo representar parece projetar outro efeito de sentido, não mais aquele relacionado a voto ou a mérito. Fazendo jus ao palco de conflitos, a divisão do eu e do outro em posições opostas, o sujeito coloca-se em uma categoria que classifica como a verdadeira, isto é, a dos pretos de verdade, e coloca o outro em categoria que denomina como a falsa, ou seja, a dos falsos pretos, ou a dos pretos de mentira. Mas quem são os pretos de verdade?
Os pretos que têm educação e que sabem o seu lugar? E se o preto tem um lugar, que lugar é esse? E qual é o lugar que não é de preto? É necessário que se historicize esses dizeres e que se aponte o quanto eles dialogam com um passado segregacionista e racista que decretava onde era lugar de preto e onde não era. Então, como efeito de conclusão, vemos que é nesse palco de conflitos que se confrontam os discursos projetados, de um lado, por uma posição sujeito-poeta marginal, negro antirracista, e de outro, uma posição sujeito político, negro de direita. É claro que todo esse debate não se encerra no fim desse episódio. Toda discussão que envolve história, política, raça, é um debate longo, porque nada é solto. Tudo é entrelaçado pelo fio da história, e as contradições e os equívocos estão sempre aí. Espero de verdade que tenham gostado e que a gente possa se encontrar outras vezes. Até logo!